Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Lucas Yuri, eu sou estudante da Universidade de Pernambuco e hoje, junto com meus colegas, o nosso grupo irá apresentar o seminário na disciplina de Prática Pedagógica número 1, que é ensinada pela professora Vera Lúcia Chalegre. Hoje iremos tratar sobre a Base Nacional Comum Curricular e apresentar o nosso planejamento de aula baseado na disciplina de Ciências do sexto ano do ensino fundamental. Antes de mais nada, é preciso entender o que é a BNCC. A BNCC é a Base Nacional Comum Curricular. O que é isso? A Base Nacional Comum Curricular é um documento de caráter normativo. Então são normas, são coisas estabelecidas que devem ser seguidas, que define o conjunto orgânico. O que é isso? O conjunto natural e progressivo de aprendizagens essenciais. Como assim? O conjunto natural, claro, aquele aprendizado que vem não de forma obrigada, não de forma decorada, podemos dizer assim, mas o estudante, por seguir uma ordem progressiva, ele vai ter um conhecimento, ele vai adquirir um conhecimento que vai ser construído. Esse conhecimento vem de forma natural, progressivo, de aprendizagens essenciais para todos os alunos. Então, todo estudante, todo aluno brasileiro, ele deve ter essa base de assuntos para que se tenha uma formação adequada ao longo das etapas da educação básica. Então, um ponto importante é que a BNCC ela se aplica somente à educação básica. Então, vamos entender o seguinte: a BNCC se aplicando somente à educação básica, então ela vai do ensino da educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. É importante, antes de mais nada, para entender a BNCC, entender algumas siglas. Claro, a BNCC em si, que eu acabei de explicar, que é a Base Nacional Comum Curricular. Nós temos o PNE. O que é isso? O Plano Nacional de Educação. De forma resumida, o PNE ele determina as diretrizes, metas e estratégias para a política educacional no Brasil. E esse PNE ele é formulado em metas e estratégias durante um período de tempo. Por exemplo, o PNE que está sendo vivenciado atualmente no ano 2020 é o PNE que vai seguir do período de 2014 a 2024. Então esse é o PNE, o Plano Nacional, que são metas e estratégias para a política educacional. Então essas metas estratégicas estão baseadas em quê? Não só nos assuntos que vão ser ensinados, mas como vai ser tratado e o que é que vai ser traçado tanto na formação dos professores como em outros aspectos para que se tenha esse acesso a essas formas educacionais, para que as metas sejam cumpridas dentro da educação brasileira. Outra sigla importante é a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases. Dentro da BNCC, ela vai ser muito citada. E o que é essa Lei de Diretrizes e Bases? A Lei de Diretrizes e Bases é a lei número 9.394 do ano de 1996. E ela veio para reafirmar o papel e o que já é determinado na Constituição Brasileira de 1988. A Constituição Brasileira já garante o acesso à educação. E a Lei de Diretrizes e Bases, a LDB, vem mostrar como deve ser esse acesso à educação, como deve ocorrer o acesso do estudante à educação. A Lei de Diretrizes e Bases, como eu já vinha falando, é a reafirmação do direito à educação. Esse direito que já é garantido na Constituição Federal. Ela estabelece os princípios de educação e os deveres do Estado em relação à escola pública. E definindo as responsabilidades, tanto individualmente como em regime de colaboração entre estados,
União, municípios e o Distrito Federal. Segundo a LDB, a educação básica ela deve seguir estratégias e deve ser garantida a todos. Ela deve ter uma continuidade nos conteúdos e deve existir um conteúdo mínimo a ser aprendido. Então, dessa forma, ela tem uma forte ligação com a BNCC. Na Lei de Diretrizes e Bases já se falava da necessidade da BNCC, se for levar por esse ponto. A BNCC já era traçada como necessária. Não, claro que não era traçada diretamente e não com esse nome. Mas, de certa forma, a Lei de Diretrizes e Bases já faz uma certa referência à necessidade de ter um currículo nacional, de ter um planejamento nacional. E deixando claro que a BNCC não é um currículo. Tá? A BNCC é somente a apresentação dos conteúdos que devem ser trabalhados. Ela sugere os conteúdos que devem ser trabalhados dentro da educação e em que ano ele deve ser trabalhado. Se um conteúdo deve ser trabalhado no 6º ou no 7º ano, a partir da BNCC, vai se poder equilibrar o trabalho desse conteúdo. Vai poder trazer esse conteúdo no 6º ano, em todas as escolas do Brasil, mesmo que seja trazido com algumas modificações, porque existem adaptações necessárias. A BNCC não obriga que seja tratado de alguma forma o conteúdo, mas ela traz que os conteúdos devem ser tratados, em quais anos devem ser tratados. Outra sigla importante é as DCNs. DCN quer dizer Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica. E o que são as diretrizes? As DCNs, elas definem as competências e diretrizes para a educação básica. Por isso, ela embasa a elaboração de currículo e dos conteúdos mínimos para garantir uma formação comum. A partir das DCN, das Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica, as escolas podem seguir, associar ela com a BNCC, onde traz os conteúdos e como ser tratado, e montar o seu currículo interno de educação. Deixando claro que, por exemplo, cada estado tem seu currículo educacional. Por exemplo, existe o currículo do estado. Se formos trazer aqui para o estado de Pernambuco, o estado de Pernambuco tem o seu currículo estadual da educação, tanto para o ensino, para a educação infantil, para o ensino fundamental e para o ensino médio, que é o que é utilizado dentro da rede estadual de ensino. Mas também existem os currículos municipais de educação, e lá é onde é definido essa base, esse planejamento de como vai ser tratado os conteúdos e quais conteúdos são os mínimos exigidos para que o estudante tenha uma formação comum. Dessa forma, a gente entendendo essas siglas, a gente pode ver que existe uma relação entre cada um desses planos, bases, leis, e cada uma delas pode ser relacionada com a BNCC. Cada uma delas foi levada em consideração para se formar a BNCC. Agora, dentro da BNCC, nós temos as competências. E o que seriam essas competências dentro da BNCC? Para não trazer a forma a qual se tem no papel as competências da BNCC, podemos citar um exemplo. As competências são um conjunto de habilidades. E o que são habilidades? Habilidades é a capacidade de fazer algo. Então eu vou citar o exemplo de um gestor escolar. Um gestor escolar, ele tem competência em fazer aquilo. Agora, por que ele tem competência em fazer aquilo? Porque ele tem várias habilidades essenciais para fazer determinada atividade. Como, por exemplo, um gestor escolar tem que ter habilidade em gestão de pessoas, em interpretação de documentos, em formulação de documentos. Então, essas habilidades juntas formam uma competência. Ele é competente para desenvolver algo. E na BNCC ocorre mais ou menos assim. Uma competência, ela traz aprendizagens essenciais para que se tenha uma educação, para que os estudantes tenham o direito à aprendizagem. Então, se forem seguidas as competências, o estudante vai ter garantido
seus direitos à aprendizagem, o que é exigido minimamente para que dentro do ensino. Então, as competências da BNCC, claro, e a BNCC em si, ela se aplica somente à educação básica. E o que é que compreende a educação básica? Ela é dividida em 3 etapas. Quais são essas 3 etapas? Essas 3 etapas são a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Essas 3 etapas juntas formam a educação básica. E a BNCC é direcionada a isso. Diferente, por exemplo, de outras normativas, a BNCC não é destinada ao ensino superior, por exemplo. Então, a BNCC é somente na educação básica. Mas agora que a gente já entendeu sobre a BNCC, eu queria trazer para vocês um pouco, de forma resumida, claro, as competências que são tratadas dentro da BNCC. As competências gerais da BNCC. Por que eu estou trazendo isso? Porque a partir dessas, levando em consideração essas competências gerais, esses aprendizados mínimos necessários, que a gente fez a nossa formulação de aula e a gente fez o nosso planejamento de aula. Então, a BNCC tem 10 competências gerais. Então, eu vou explicar cada uma delas. Temos aqui a competência número 1. Eu poderia dizer que essa é a competência do conhecimento. Por quê? Porque ela traz que deve-se valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos. O que quer dizer isso? O conhecimento ele é uma progressão. Não é só o conhecimento que eu adquiri individualmente como pessoa, mas o conhecimento que vem de gerações anteriores. O conhecimento historicamente construído. Esse conhecimento deve ser sobre o mundo físico, social, cultural e digital. Aqui a gente já vê que, por ser um documento mais atualizado, ele já traz sobre o conhecimento digital, porque é algo que já vinha sendo apresentado desde quando a BNCC foi lançada. Desde quando ela foi construída, que ela vem sendo construída desde 2013 para 2014, mas desde que ela foi lançada, no ano de 2017, e atualmente já está atualizada e completa. Então, esse conhecimento digital. E para que ter esse conhecimento? Para entender e explicar a realidade, aprender, continuar aprendendo, porque o conhecimento ele não é único e ele vai se renovando e se completando. E também para colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Por quê? Porque uma sociedade que tem conhecimento, ela é justa, ela é democrática e ela é inclusiva. E eu posso até trazer isso nessa charge, nessa tirinha que eu trouxe aqui, em que ele traz o seguinte. Um homem fala, o conhecimento liberta. Então a criança pergunta, mas por que tem gente contra a educação? Porque o conhecimento liberta. E é uma crítica e também pode ser associado a esse direito mínimo, a importância do conhecimento. Se uma sociedade tem conhecimento, ela está liberta. Por quê? Porque ela vai ser uma sociedade justa, então ela não vai favorecer ninguém. Democrática, porque todos vão ter o mesmo acesso, vão ter direito às mesmas coisas. E inclusiva, porque todos vão estar nesse meio, todos vão estar ligados a esse processo. Então é isso que essa competência vem trazer. Já a competência número 2, ela vem trazer sobre a curiosidade. De forma simples, ela traz a curiosidade intelectual. Exercitar essa curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive tecnológicas. E você vê que a BNCC, nas suas competências gerais, já traz mais uma vez a tecnologia. E tudo isso com base nos conhecimentos das diferentes áreas. Então, se a gente levar para o que a gente já compreende sobre a educação e de como deve ser a educação, a competência número 2, ela fala sobre essa curiosidade e que essa curiosidade pode ajudar você tanto a adquirir conhecimento, como a você
investigar, refletir, analisar, criticar e exercitar a sua imaginação, a sua criatividade. Dessa forma, você pode elaborar e testar a hipótese. Aqui a gente também pode fazer uma associação com o método científico, onde, primeiro, se cria uma hipótese, se investiga e se formula uma solução, por exemplo. Se chega a um resultado. E com base nisso, nós temos a junção de diferentes conhecimentos de diversas áreas. O conhecimento e a curiosidade, ela é individual, ela é focada em algo, mas para que ela seja exercitada, ela precisa que exista uma ligação entre as diversas áreas do conhecimento, porque não é de uma área específica que se forma o conhecimento. O conhecimento é amplo e conjunto. Já na competência número 3, onde ela fala sobre valorizar e fluir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar de práticas de diversidade da produção artística e cultural. Então ela fala sobre a importância de trazer a cultura e de se trabalhar a cultura de forma ampla, não focando somente na sua cultura, porque a cultura deve ser apresentada a todas. E a escolha e principalmente o respeito à cultura geral, ela deve ser trabalhado. A diversidade das culturas é muito grande. Nosso Brasil é multicultural. E é importante e a BNCC trazendo isso, ela remete a essa importância. É importante que haja essa valorização. É importante que as várias culturas sejam valorizadas. E respeitadas, principalmente. A competência número 4, ela fala sobre as linguagens. E não é só a linguagem verbal, mas a linguagem corporal, visual, sonora e digital. Mais uma vez, claro, até trazendo aqui a abordagem do digital, a linguagem digital. Mas por que? Ela fala sobre essa diversidade das linguagens, as diferentes linguagens. Por que é importante que seja trabalhado, que seja entendida as diferentes linguagens? Porque para compreender o que o outro quer falar, muitas vezes o que se é passado não se passa somente com a linguagem verbal, mas uma linguagem corporal, visual, sonora. Algumas vezes a pessoa não precisa, por exemplo, dizer que está cansado, mas se nós podemos ver a partir da linguagem corporal, a partir da sua fisionomia, que ele está cansado, por exemplo. Isso é algo que deve ser trabalhado e que é trazido como uma competência geral. Ela também fala sobre os conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. Você pode não entender por uma forma de linguagem, mas você às vezes entende por outra. Então, essa quarta competência, trazendo essas diferentes linguagens, ela remete a isso, a importância de se conhecer todas elas e como ela é importante para o entendimento geral de todas as ações e expressões humanas, podemos dizer assim. Já na competência geral número 5, compreender e utilizar e criar tecnologias digitais. Aqui ela fala bem direcionada às tecnologias digitais, tanto de informação, de comunicação, de forma crítica, significativa, reflexiva e ética, nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares. Por quê? A tecnologia cada vez mais está inclusa dentro da escola. E é importante ter esse olhar para a criação de novas tecnologias. Mas claro que essas tecnologias elas têm que ser criadas e desenvolvidas de forma crítica, significativa, reflexiva, ética, seguindo princípios que não prejudiquem o outro. Dessa forma, essas tecnologias vêm
para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Um ponto aqui, fugindo um pouco da competência número 5, mas que ela traz sobre esse protagonismo, que é algo cada vez mais cobrado dentro da educação, que é o aluno, ele agir, ele ser agente da sua própria história. E isso é importante trazer. A partir do momento que o aluno cria uma nova tecnologia digital, que traz o conhecimento, que traz a comunicação, ele está sendo protagonista, porque ele está vendo alguma dificuldade, ele está observando algo e ele propõe uma solução. Nesse caso, uma solução tecnológica. Nesse caso, ele desenvolve alguma tecnologia, tanto digital, tanto de informação, de comunicação, para que resolva esse problema. A competência número 6, ela traz sobre valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais. Ela é muito parecida com a competência que eu falei agora há pouco, sobre a questão da diversidade cultural, tanto nacional como mundial. Porque lá ela fala sobre essa importância de reconhecer essa diversidade. E aqui ela fala sobre a valorizar essa diversidade. Porque o conhecimento e a cultura, não somente a sua é a certa, mas existem outras. Então essa competência ela busca mostrar que deve ser trabalhado dessa forma, que deve se entender que não existe uma única cultura, mas que ela é ampla e existem diferentes formas, tanto de culturas, de saberes, de vivências. Ela também fala sobre apropriar-se de conhecimento e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho. Por quê? Porque na teoria, porque no que apresentamos, essa teoria, essa vivência, essa expectativa, ela traz remete esse segmento para o mundo do trabalho. E claro, fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida. A gente traz mais uma vez o projeto de vida como algo que o estudante deve começar a construir a partir do momento que ele tem certas vivências. E quando ele conhece as diferentes formas de saberes e vivências culturais, ele consegue construir seu projeto de vida e ele consegue seguir seu projeto de vida de forma a exercitar a sua cidadania. Isso com liberdade, com autonomia, consciência crítica e responsabilidade, porque é isso que deve ser trabalhado dentro de uma sala de aula. Na competência número 7, ele fala sobre argumentar com base em fatos. Com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e defender ideias. Porque o argumento, sua ideia não é a única, mas você tem o direito de defendê-la. Mas você não pode defender simplesmente dizendo eu estou certo. Você tem que defender sua ideia a partir de fatos científicos. Você tem que defender sua ideia a partir de um conhecimento científico e a partir de um embasamento, de informações confiáveis que mostrem, que provem que a sua ideia, que seus argumentos são certos, porque eles foram provados. Mas seu argumento nunca vai ser o único, porque existem pessoas que muitas vezes vão discordar. E cabe a você, e cabe a nós como educadores, cabe a nós trabalhar por meio da competência, essa competência que traz, a competência número 7, ela traz sobre isso, sobre a gente formar esse estudante de maneira a ele entender e de maneira a ele argumentar, ele saber argumentar, mas argumentar com responsabilidade e a partir de informações confiáveis. É também importante trazer que quando você defende suas ideias, você está colocando seu ponto de vista. E existem pessoas que virão concordar e que irão discordar. Então o estudante, e essa competência traz isso, o estudante também deve conhecer essa diversidade. Existem pessoas que vão concordar com ele, mas existem pessoas que irão discordar. E isso é a diversidade. A diversidade de informações, a diversidade de ideias e a diversidade de pontos de vista. E claro que não é porque se existe uma ideia que sempre ela vai estar certa.
Essa competência número 7, ela também trata sobre a questão de respeitar, a partir da argumentação concreta e a partir das informações, quando ele defende sua ideia, ele também deve respeitar os direitos humanos, porque todos têm os mesmos direitos. Então, a partir do momento que você simplesmente argumenta e aceita que o outro tem uma ideia diferente da sua, você está trazendo simplesmente você está simplesmente defendendo um direito daquela pessoa. Você está deixando que ela tenha o seu direito a ter sua consciência própria. Ela também traz sobre a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. Por quê? Nós podemos ter ideias, mas nós temos que entender que nossas ideias têm que ser baseadas em fatos e que nossos argumentos e nossas ações, elas vão interferir. E nós temos que fazer o máximo para que a interferência ela seja baseada ela seja pautada a partir de uma consciência socioambiental, de um consumo responsável. Isso tanto na nossa área local, na nossa região, localmente, regionalmente e até globalmente. Isso seguindo os princípios éticos e o cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. A competência número 8, ela fala sobre conhecer-se, apropriar-se e cuidar da sua saúde física e emocional, compreender-se na diversidade humana. O estudante, ele deve saber sobre si próprio. Então ele deve se conhecer e ele deve entender tudo sobre a sua saúde física e emocional. Ele deve entender quem é ele e como é ele. Então, a partir disso, essa competência sugere que seja tratado isso. A competência número 9, ela fala sobre exercitar a empatia, o diálogo e a resolução de conflitos. E a cooperação. Fazer-se respeitar e promover o respeito ao outro. Aqui já é algo que eu venho falando. Em todas as competências, você percebe que ela trata sobre esse respeito, de forma direta ou indireta. E aqui na competência número 9, ele trata de forma direta, porque temos que respeitar o direito do próximo de forma direta. A gente tem que respeitar ele respeitar o próximo por meio do diálogo, compreender o próximo por meio do diálogo e resolver problemas de forma a cooperar. Nem sempre eu vou estar certo e nem sempre o outro vai estar certo, mas a gente pode buscar um ponto de vista em comum, e isso deve ser trabalhado com o estudante, para que ele já tenha essa noção. Já na competência número 10, ela já também remete à competência número 9, agir pessoal e coletivamente com autonomia. Não é porque eu estou num grupo que eu vou seguir o que ele está falando, mas se eu concordo com o grupo, então eu vou seguir com as ideias dele, eu vou seguir naquela linha de pensamento. É isso que deve ser trabalhado com o estudante. Agora, já tratando da BNCC, mais especificamente, nós vimos 10 competências. E essas 10 competências, elas são as gerais. Existem competências específicas, que são relacionadas a cada área do conhecimento e a cada disciplina. Algo que deve ser trabalhado diretamente. E isso a gente vai ver dentro dos nossos planejamentos de aula, que se segue nessa apresentação. Dessa forma, eu venho trazer agora, sobre a BNCC, a questão da igualdade, porque a BNCC vem para isso, para exercitar a igualdade. Todos têm o mesmo acesso, o acesso ao mesmo conteúdo, o acesso à mesma linha de pensamento, às mesmas formas educacionais. A equidade, que a gente tem que ter, tratar de uma forma comum. Em todo o país vai ser tratado o mesmo conteúdo, mas esse conteúdo, claro, ele vai ser tratado com abordagens diferentes relacionadas a cada região. Então é isso que a BNCC também aborda e traz. E a diversidade, porque o nosso país é amplo, tanto a diversidade cultural e a diversidade cultural, de pensamento. Então tem que se trabalhar tudo isso a partir de uma diversidade ampla e respeitando essa diversidade.
De forma particular, quando a gente traz da BNCC e trazendo para a educação, um planejamento, por exemplo, um planejamento na escola, um planejamento de aula, um planejamento educacional da escola, do Estado, ele deve ter foco na equidade, também claro, ter um compromisso de reverter a situação de exclusão histórica que marginaliza grupos, como os indígenas, os remanescentes de quilombos. Então, a partir da BNCC, a gente busca entender que todos têm que ter o mesmo direito, o mesmo acesso à educação, a todos os mesmos conteúdos. Mas claro que vai existir uma diversidade e que essa diversidade deve ser compreendida com abordagens diferentes e com planejamentos que levem em consideração essa diversidade. Então, no ensino fundamental, a gente tem competências específicas. E é importante que se trate que do ensino infantil para o ensino fundamental já existe uma diferença. Porque a partir do ensino fundamental o estudante já tem uma autonomia, já busca uma autonomia de saberes, interesses e curiosidades. O estudante ele já começa a formar seu próprio conhecimento a partir do que ele pensa. Não é como um conhecimento que é tratado, por exemplo, A é uma bolinha com um tracinho na frente. Se escreve assim. Não é só determinar isso. É mostrar porquê e trazer o conhecimento de forma a ele refletir e entender. O entendimento vem a partir da reflexão. E o ensino fundamental deve ser pautado nisso. Aqui já temos algumas referências nessa parte da BNCC, tá? E é muito importante entender que a BNCC é bem mais ampla do que foi apresentado aqui. Mas esse é um breve resumo para que a gente possa entender como foi baseada a nossa aula e como é baseado o que a gente quer trazer dentro do ensino. O que é que a gente quer trazer e o que é que a gente entendeu a ponto de se planejar para o conteúdo. Por isso, a partir da BNCC, apresentamos a nossa metodologia de aula sobre o tópico Vida e Evolução, do 6º ano do ensino fundamental. A partir de agora, serão trazidas as abordagens específicas, em que cada um traz sua metodologia e sua forma de apresentar um conteúdo. Cada um tem uma abordagem diferente. E essa diversidade é o que forma o conhecimento. Nem todos os professores vão ser iguais, mas todos são pautados a partir de um documento único, a BNCC. Se se segue as competências da BNCC, nós temos a formação de uma educação inclusiva, ampla e que reconhece a diversidade. A BNCC, ela regulariza o ensino, ela regulamenta o que deve ser ensinado, mas não diz como. Então, cada professor tem autonomia. Diante que o estudante tem acesso ao conteúdo, ele está incluso e ele pode sim formar seu conhecimento e está pronto para a vida futura e para a vida cidadã, para a vida no mundo do trabalho e para a vida pessoalmente. Vivências são feitas desde da educação, a partir da educação. A educação não é só na escola, mas a escola tem um forte papel de educar, de ensinar, de educar e de fazer educar. Um professor também se forma e a cada dia ele constrói o seu conhecimento, porque ninguém nasce professor. O professor também se constrói a partir das suas experiências e das suas vivências. Agora seguimos com as metodologias e planos de aula de cada um do nosso grupo. Bom, pessoal, dando início à nossa aula, eu vou falar da habilidade de organização básica das células e seu papel como unidade estrutural e funcional dos seres vivos. Então, o inglês Robert Hooke, em 1665, ele examinou um pedaço de cortiça por um microscópio que ele mesmo criou, né, e fez uma importantíssima descoberta, né? Ele examinou uma cortiça, que é um pedaço morto de árvore, e ele observou que haviam buracos vazios ali, que ele chamou de células, né? Ele também observou que nesses buracos vazios, anteriormente haviam células vivas. Então nós vemos nessa primeira imagem o microscópio que ele mesmo criou
à esquerda, e na mesma imagem à direita nós vemos a visão que provavelmente ele teve, né, da cortiça. Nós vemos pequenos buracos ali, que eram ali que as células vivas estavam. E muitos anos depois, já em 1839, os cientistas alemães Matthias Schleiden e Theodor Schwann, né, com base em muitos estudos, muitas observações, né, obtidas através do microscópio, eles propuseram que toda célula, né, que todas as plantas e todos os animais eles são formados por células. E essa afirmação ficou conhecida até hoje, e até hoje é conhecida como a teoria celular. Então, todas as células são pequenas estruturas vivas que têm uma organização interna na qual cada parte é responsável por uma determinada atividade. Então nós vemos que cada célula tem uma função específica no corpo, né? Cada uma atua de uma maneira diferente, diferenciada da outra. E de acordo com o número de células que o organismo apresenta, os seres vivos são classificados como uni- e pluricelulares, que têm respectivamente uma e muitas células. E são exemplos de seres unicelulares, aqueles seres que também são chamados de micróbios, as bactérias, ou alguns tipos de protozoários e alguns tipos de fungos também. E os pluricelulares são os animais, os vegetais e alguns tipos de fungos também. Falando sobre a estrutura da célula, nas células animais nós encontramos 3 tipos de partes, que são a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo, né, que essa célula animal faz diferença com a célula vegetal no cloroplasto, né, que é uma organela da célula vegetal, e também pela parede celular que está presente na membrana plasmática da célula vegetal. Então nós também podemos destacar a presença do centríolo na célula animal. Então a membrana plasmática ela circunda e delimita a célula, mantendo seu conteúdo interno separado do meio externo e controlando as substâncias que entram e saem das células, né? Ela permite apenas a passagem daquilo que lhe é útil. O citoplasma é a região da membrana plasmática que está entre o núcleo e a membrana plasmática e tem uma consistência gelatinosa, né? É um líquido que tem uma consistência gelatinosa, no qual há diferentes tipos de estruturas que são chamadas de organelas citoplasmáticas. O núcleo ele apresenta o material genético da célula, que contém informações para a manifestação de características hereditárias dos seres vivos. Então, o núcleo ele contém a identidade da célula. E a parede celular é um envoltório rígido ao redor da membrana plasmática da célula vegetal e também, vamos salientar aqui, das células de bactérias, de algumas bactérias, que dá sustentação à célula e impede que ela estoure por absorção de água em excesso, nesse caso da célula vegetal, né? Então, como efeito comparativo, nós podemos usar a hemácia, né? Quando ela é colocada em solução hipotônica, ela vai absorver líquido e vai se romper por excesso de líquidos. Já com a célula vegetal, isso não acontece por conta da parede celular. Então, nós podemos dar uma visão melhor de como seria a célula, por exemplo, você utilizando um reino. O reino ele contém a muralha, né? Essa muralha seria a membrana plasmática, né? O citoplasma, com suas organelas, seriam tudo aquilo que está entre o castelo e a muralha, no caso, né? Que poderia ser o comércio, poderia ser algumas instituições dentro do reino, né? Algumas estruturas, tudo aquilo mantendo o funcionamento, né? E o castelo seria o núcleo, né? Onde teria o rei e teria a identidade, ali estaria a identidade do reino. Então a célula é dessa forma, basicamente dessa forma. E temos alguns tipos de células, né? Que de acordo com a presença ou não do núcleo, né? Nós podemos caracterizá-las como eucariontes e procariontes. As procariontes, esse nome vem do grego núcleo primitivo, elas apresentam um tamanho geralmente reduzido e são pouco compartimentalizadas, elas não são complexas, né? E com material genético disperso no citoplasma. São exemplos de seres procariontes, as bactérias, né? Nelas podemos encontrar um envoltório rígido, que é a parede celular, como já foi falado, externa à membrana plasmática. E alguns tipos de bactérias apresentam também flagelos, né? São prolongamentos da membrana plasmática que, ao se mover, promovem a locomoção da célula.
dessa célula, procarionte. Então, nessa imagem, nós vemos aqui que é uma cápsula, né, que envolve tudo aquilo que contém a célula. Nós temos a parede celular, a membrana plasmática e o citoplasma. E dentro, nesse em tom avermelhado, nós temos o material genético, que não está compartimentalizado. Nós vemos que não há presença de organelas nesse tipo de célula. E as eucariontes, né? Nas células eucariontes, que vem do grego núcleo verdadeiro, né? O material genético fica localizado no interior do núcleo, né? Já há um compartimento ali, né, que envolve o material genético, né? Que é um compartimento delimitado pelo envoltório nuclear, chamado também, né, de carioteca ou membrana nuclear. Essas células apresentam diversas organelas, no caso as células eucariontes, e entre elas podemos destacar a mitocôndria, que ela é responsável pela respiração celular. Poderíamos também destacar os lisossomos, que são responsáveis pela digestão intracelular, ou seja, no interior da célula, né? E no caso dos seres autótrofos, das células dos seres autótrofos, nós encontramos o cloroplasto, que é uma organela essencial para o processo de fotossíntese, no caso, o processo de obtenção de alimento do organismo, da planta, ou de algumas bactérias. Essas organelas citoplasmáticas, elas não se encontram nas células procariontes. Então nós vemos que o principal diferencial entre as células eucariontes e procariontes são a presença da carioteca, né, da membrana nuclear, né, de um material genético individualizado, né, separado de todo o restante da célula, e também a presença das organelas citoplasmáticas, de todo o sistema que que tem cada uma função específica dentro da célula. Aqui também nós temos algumas referências e Jaime vai continuar a partir daqui. Boa noite, meu nome é Jaime e eu vou falar sobre o plano da BNCC do Ensino Fundamental do 6º ano e as Ciências do 6º ano, que tem como tema concluir com base na análise de ilustrações e modelos físicos ou digitais que organismos são um complexo de arranjos de sistemas com diferentes níveis de organização. Célula, a unidade básica do corpo dos seres vivos. Quais diferenças e semelhanças? Existem diversas características distintas entre os seres vivos que conhecemos, porém, mesmo havendo grandes diferenças de formas, tamanhos e outras características, todos os seres vivos possuem necessidade em comum para se manterem vivos. E quais seriam essas necessidades? Seguindo uma linha de raciocínio, as necessidades são a respiração, a alimentação, a hidratação e a reprodução, e etc. Como deve ser o corpo do ser vivo mais simples ao levarmos em consideração suas necessidades básicas para sobreviver? Ele é formado por uma estrutura microscópica chamada célula. O ser vivo primordial também era apenas uma célula primitiva. Ele também representa um ancestral de todos os seres vivos que conhecemos. A partir do ser vivo primordial, outros tipos de células mais complexas se desenvolveram. Ou seja, a célula é a unidade básica do corpo dos seres vivos. A célula é a unidade básica estrutural, da estrutura ao corpo dos seres vivos e funcional. Contém em seu interior todos os elementos necessários para realizar funções vitais. As organelas funcionam como micro-órgãos dentro de cada célula, como por exemplo o vacúolo, que regula a entrada e saída de água e faz a digestão e excreta os resíduos. A mitocôndria, que faz a respiração celular. Os cloroplastos, que é encontrado na célula vegetal e é responsável pela fotossíntese, a produção de alimento para as plantas e a produção de oxigênio para a terra. Quanto maior e mais complexo um organismo mais células estarão envolvidas na estrutura do corpo deste organismo. Observe os tipos de célula. As células podem possuir uma estrutura muito simples, as procariontes, ou apresentar um complexo de estruturas em seu interior, as eucariontes. Por que o microscópio é importante para o estudo das células? Geralmente as células têm um tamanho inferior ao que podemos enxergar a olho nu. Por isso, elas só foram observadas após a invenção do microscópio. De maneira geral, as células animais variam de 10 a 20 micômetros, enquanto as vegetais medem de 20 a 50 micômetros. Esses são alguns modelos de microscópio. Eles possuem potências diferentes, possibilitando que a gente enxergue diferentes tipos de célula. Na imagem temos o microscópio óptico comum, o MOC, o microscópio eletrônico de varredura, o MEV, e o microscópio eletrônico de transmissão, o MET. Alguns exemplos de formato das células. Com o auxílio do microscópio, podemos enxergar o formato de células diferentes. Por exemplo, a forma achatada é encontrada nas hemácias, os glóbulos vermelhos do sangue. A forma alongada é a fibra muscular e a forma ramificada nos neurônios.
Tecidos, células trabalhando em equipe. O trabalho em equipe de cidades e comunidades. Uma cidade ou comunidade representa o organismo. As várias profissões desempenhadas nessa cidade representam as funções que o organismo precisa executar e as pessoas que fazem parte dessa cidade representam as células do organismo. Essa analogia também visa que percebam que cada pessoa não é a única a exercer sua profissão. Se levarmos em consideração toda a cidade, notamos que outros moradores também desempenham as mesmas funções. Tal característica é importante para suprir todas as necessidades, mantendo um bom funcionamento dessa cidade. Ou seja, este grupo de pessoas exercendo uma mesma profissão seria o equivalente ao conjunto de células formando um determinado tipo de tecido. Os mesmos aspectos presentes na dinâmica de uma cidade ou comunidade podem ser comparados ao funcionamento de um organismo, pois em alguns casos, as células precisam desempenhar papéis específicos e em equipe, na busca de um objetivo comum. Quais tipos de tarefa as células desempenham trabalhando em equipe? Células trabalhando em equipe. Existem bons exemplos de como é vantajoso o trabalho em equipe das células. Os tecidos das glândulas salivares têm um papel importante na digestão dos alimentos. O tecido nervoso, formado por neurônio, é essencial para a nossa capacidade de raciocínio. Um dos tecidos que forma a pele nos garante proteção contra os efeitos nocivos dos raios solares. Alguns exemplos de tecido no corpo humano. Os principais tecidos presentes no corpo humano são o tecido epitelial, a pele que tem a função de revestir os órgãos internos, o tecido nervoso, tecido muscular, tecido sanguíneo, tecido adiposo ou gordura corporal e o tecido ósseo. Tecidos, onde os encontramos e como eles são. Os objetivos e suas funções. Utensílios domésticos e ferramentas mecânicas são um bom exemplo de grande variedade de objetos utilizados para diversas tarefas do dia a dia. As características de um objeto estão relacionadas à função que esse objeto é especializado em realizar. Alguns desses objetos devem se familiar para vocês, assim como a função que eles exercem. Então, diferentes objetos podem ser utilizados para diferentes tarefas de forma eficiente, como, por exemplo, usar uma colher para aparafusar um parafuso, ou uma chave de boca para cortar carne, usar uma chave de fenda para colocar sopa em um prato. Nem todo objeto é adequado para todo tipo de tarefa, e que as características que cada objeto possui geralmente estão relacionadas à melhoria de sua eficiência na função que realiza. Sendo assim, os tecidos se saem melhor na função que devem exercer. As principais características dos tecidos. Sobre o tecido epitelial, devemos enfatizar o quanto as células são bem próximas umas das outras, e o quanto quase não há substância preenchendo o espaço entre elas. Destaca-se também o quanto o tecido é importante na proteção de organismos e para o desinvestimento especializado de alguns órgãos, como por exemplo a mucosa gástrica, que protege a parede do estômago da acidez do suco digestivo. Sobre o tecido muscular, enfatiza a importância da contração e relaxamento de suas células para que o corpo realize movimentos de grande importância, como por exemplo a locomoção, os batimentos cardíacos, o movimento de respiração pulmonar, o movimento de deslocamento do alimento ao longo do processo digestivo e etc. Sobre o tecido nervoso, sua estrutura lembra muito uma rede de fiação elétrica, porém é bem mais complexa. Possui várias ramificações e suas células possuem uma forma totalmente relacionada a esse fato. Sobre o tecido adiposo, é importante rompermos com o senso comum que trata o consumo de qualquer tipo de gordura como algo ruim. Ou seja, é importante deixar claro que o consumo de armazenamento de gordura é importante para o organismo, desde que se consuma de maneira qualitativa e quantitativamente correta. Sobre os tecidos apresentados neste slide, enfatiza a presença de grandes quantidades de substâncias extracelulares e como que compõe essas substâncias está diretamente relacionado à função que os tecidos exercem. A matriz intracelular do tecido cartilaginoso é rica em fibras, conferindo ela uma certa rigidez e flexibilidade. A matriz intracelular do tecido ósseo é impregnada de sais de cálcio, conferindo a ela uma grande rigidez e resistência. A matriz intracelular do tecido sanguíneo é líquida, conferindo a ela a capacidade de fluidez das células e componentes que ela constitui. Fica claro que cada tecido apresenta um destaque melhor do que outros na função que deve exercer. Os principais órgãos e suas funções. Como vimos que tecidos são o conjunto de células trabalhando em equipe, órgãos serão conjuntos de tecidos trabalhando em equipe. As prioridades em nossas vidas. Já parou para pensar sobre o que realmente é importante em sua vida? Saúde física, conhecimento, aparência e estilo, poder se divertir, amigos, família. Gostaria que vocês pensassem em coisas que são muito importantes para a nossa saúde e para o nosso bem-estar, tanto físico como mental. Bem, o corpo humano é composto por diversos órgãos que trabalham para manter vivo e que são importantes para manter o bem-estar, a saúde plena, o equilíbrio e etc. E podemos implementar rotinas com algumas atividades que estimulam o funcionamento pleno desses órgãos,
Qual o órgão mais importante do corpo humano? Quando nos deparamos com essa pergunta, logo nos vem em mente o coração, o pulmão ou o cérebro, não é mesmo? Todos nós sabemos que esses órgãos são fundamentais para a vida e que sem eles não conseguiríamos sobreviver. Porém, mesmo que algum desses órgãos fosse eleito, todos são importantes por exercerem funções únicas e essenciais. Um órgão, por mais que importante que ele seja, precisa do auxílio dos demais para conseguir manter o funcionamento do corpo em harmonia. Os principais órgãos e seus tecidos. Existem relações entre eles. Já compreendo o que é uma célula, um tecido e um órgão. Sei que os órgãos são formados por diferentes tecidos. Agora fico imaginando quais podem ser encontrados nos órgãos que conheço. Será que é fácil de descobrir? Conseguimos fazer algumas relações mais óbvias ou amplamente conhecidas neste momento. O tecido ósseo presente nos ossos e o tecido muscular é presente nos músculos. Como relacionar os órgãos e seus tecidos? Como bom exemplo de um órgão de tecido muscular, temos o coração, que é responsável por bombear todo o sangue do nosso corpo. Um órgão de tecido epitelial, temos o estômago, onde o tecido epitelial exerce uma função importantíssima, protegendo a parede do estômago contra o ácido que faz a digestão dos alimentos. Os sistemas e suas funções. Todos os órgãos que estão sendo mostrados estão presentes no nosso corpo e participam em conjunto com outros para formarem os seus determinados sistemas, como por exemplo, o pulmão, que faz parte do sistema respiratório, e o estômago e o intestino, que fazem parte do sistema digestivo. Afinal, como são esses sistemas? Será que conseguimos imaginar como seria o sistema digestório ou respiratório, por exemplo? Alguns dos principais sistemas de órgãos. Estes são apenas alguns dos sistemas presentes no corpo humano, pois existem vários outros que desempenham atividades diferentes. A digestão e a absorção da maioria dos nutrientes presentes nos alimentos, o sistema digestório, o transporte de substâncias para todo o corpo, o sistema cardiovascular, a eliminação do dióxido de carbono, uma substância tóxica para o organismo, produzido pelas células do corpo, no sistema respiratório, a eliminação de diversas substâncias tóxicas presentes na corrente sanguínea através da filtração, o sistema urinário, e o controle das ações e estímulos percebidos pelo corpo, o sistema nervoso. A organização dos órgãos dentro do corpo. Os órgãos de diferentes sistemas estão organizados e se encaixam entre eles dentro do corpo humano. Fica fácil de ver na imagem de que cada órgão tem o seu cantinho, formando um quebra-cabeça de sistemas, onde tudo se encaixa perfeitamente no corpo. Sistema digestório, respiratório e cardiovascular. Se o corpo fosse uma máquina, seus sistemas de órgãos seriam um conjunto de peças. Para melhor encaixe do tempo de apresentação meu e dos meus companheiros do grupo, o link do vídeo estará nas referências do trabalho e anexado no mural do Classroom. O vídeo é uma animação do Ministério da Saúde sobre a importância da doação de órgãos e retrata o funcionamento do corpo humano como as engrenagens de um relógio. O corpo não consegue funcionar de forma adequada caso algum sistema de órgãos apresente algum tipo de deficiência, assim como uma peça de engrenagem defeituosa em um relógio. Como o sistema interfere no funcionamento do outro? Esses sistemas são interdependentes. Os sistemas abordados, digestório, respiratório e cardiovascular, se beneficiam mutuamente. O sistema digestório e respiratório captam os nutrientes do meio ambiente para o interior do organismo e o sistema cardiovascular garante que esses nutrientes sejam direcionados para todas as células que formam os órgãos desse sistema, ou seja, todos os três são essenciais para que esse ciclo de nutrição seja efetuado. Tecidos, órgãos e sistemas dos seres vivos. As coleções científicas de animais. Vocês sabiam que pesquisadores da biodiversidade utilizam em seus estudos científicos coleções de seres vivos dos mais diversos tipos? Uma dessas coleções científicas é a zoologia, que contém vários exemplares de animais, insetos, moluscos, peixes, aves, mamíferos, etc. A partir desse tipo de coleção, também podemos perceber que há uma grande variedade de formas, de tamanhos e de cores dentre os animais. A biodiversidade é a diversidade de espécies de seres vivos presentes em um determinado lugar e que a zoologia é o campo de ciências naturais dedicado ao estudo dos animais. Nessa imagem é possível perceber que os animais são diferentes em sua aparência externa, mas e por dentro? Como é o corpo dos outros animais por dentro? Será que o corpo dos outros animais por dentro funciona da mesma forma que o nosso corpo? Em meio a toda a biodiversidade animal, existem diferentes níveis de organização interna do corpo. Tecidos, órgãos ou sistemas nem sempre estão presentes. O ser humano, por exemplo, possui um sistema mais complexo, apresenta todos esses níveis de organização corporal: digestão, respiração e transporte de substâncias em organismos mais simples. A biodiversidade no reino animal. A imagem apresentada no slide é um diagrama sobre a diversidade dos animais ao longo do tempo. Cada tipo de organismo teve sua própria história de sobrevivência na Terra, e que isso foi responsável por selecionar sua estrutura corporal e a forma que ele funciona. Ou seja, por causa dessas diferentes histórias é que podemos encontrar na natureza animais tão diferentes do ser humano. Alguns desses animais
São organismos bem mais simples, quando comparados às espécies humanas. De que maneira os animais mais simples realizam digestão, respiração e o transporte das substâncias? Como exemplo da hidra, uma fase da água viva, vemos que ela possui o sistema digestivo e ainda assim incompleto, pois os alimentos entram e saem pelo mesmo lugar. Ela também possui um sistema nervoso, mas ele não é desenvolvido. Na planária, temos também um sistema digestivo incompleto. Ela também se alimenta e expele o resto dos alimentos por um único lugar, mas ela apresenta um sistema nervoso. Vemos ele destacado em laranja escuro em sua imagem. Elas também possuem sistema muscular, o que permite que elas se movam. As minhocas, o sistema digestório é completo. A boca está presente no primeiro segmento e o ânus no último. Ela também apresenta um sistema nervoso e um sistema muscular, que permite a locomoção. E elas também possuem um sistema circulatório. As minhocas têm dois vasos sanguíneos principais que percorrem o corpo do animal, no sentido do comprimento. Um vaso leva o sangue e o oxigênio aos órgãos e o outro traz o sangue de volta. Então, podemos concluir, com base na análise de ilustrações e modelos físicos ou digitais, que os organismos são complexos de arranjo de um sistema com diferentes níveis de organização. Boa noite, gente. Me chamo Janiele. E segundo a Base Nacional Comum Curricular do sexto ano, o meu tema é justificar o papel do sistema nervoso na coordenação das ações motoras e sensoriais do corpo, com base na análise de suas estruturas básicas e respectivas funções. E o objetivo de hoje dessa aula é identificar como o sistema nervoso atua no envio de informações pelo corpo humano. E o que seria o sistema nervoso? Então, o sistema nervoso é responsável por captar, processar e gerar respostas diante dos estímulos aos quais somos submetidos. Como está aí na imagem, né? A dor é uma resposta, né? Um estímulo a que somos submetidos, a alegria, o choro, aprender, ler, qualquer fazer coisas do nosso cotidiano, né? Qualquer uma dessas, o sistema nervoso é responsável. E quais são as principais funções do sistema nervoso? É perceber e identificar as condições ambientais externas e as condições dentro do próprio corpo e elaborar respostas que adaptam a essas condições. Aí, como podemos ver nas imagens, tem uma pessoa, né, que, porque a temperatura está muito quente, começa a suar. O que acontece muito com a gente no nosso dia a dia, né? Então, esse suor é uma resposta do nosso sistema nervoso para controlar a temperatura do nosso corpo, para não afetar, né, o nosso corpo internamente e deixar tudo equilibrado. A gente precisa de uma temperatura para tudo estar funcionando bem. Assim como no frio, quando a gente está com muito frio, então o nosso coração bate mais rápido, a gente começa a tremer, justamente porque o atrito ele tem a função de aquecer, né? Então isso é uma resposta do nosso sistema nervoso para que o nosso corpo não congele. E falando um pouco sobre a anatomia do que é composto o sistema nervoso, então o sistema nervoso é composto pelo encéfalo, a medula espinal e os nervos. O encéfalo e a medula espinal fazem parte do sistema nervoso central, SNC, que, como podemos ver nessa imagem, é o que está em laranja, né? O encéfalo fica na nossa cabeça e a medula espinal fica recoberta por nossa coluna. E os nervos estão em toda parte do nosso corpo, nas extremidades. Por isso, forma o sistema nervoso periférico. Então, vamos falar um pouco de cada um, né? O encéfalo, como vocês podem ver na imagem, é tudo isso que está na imagem. Ele é composto pelo cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico. Então, ele está localizado na cabeça, protegido pelos ossos do crânio e controle das ações do nosso corpo. E por que ele está protegido pelos ossos? Porque é uma parte do nosso corpo muito sensível e por isso precisa estar recoberta por os ossos, né? Para que, se
se a gente sofreu um acidente, uma coisa, não afeta essa parte do nosso corpo. Se afetar, seja mais difícil, né? Justamente para ter essa proteção. E essa parte, o encéfalo, ele controla todo o nosso corpo. Ele é o principal, né? Todas as respostas que a gente tem, quando não vão para a medula espinhal, né? Que é mais perto dos nervos, por isso que a gente vai ver que muitas vezes as respostas, elas são enviadas para a medula espinhal e não diretamente para o cérebro, porque é um caminho mais longo de perceber, mas geralmente é para essa parte, né? O cérebro que se encontra no encéfalo. Aí vamos falar um pouco do cérebro, né? O cérebro ele está responsável por as ações voluntárias, que é quando a gente diz assim, agora eu quero levantar meu braço, eu consigo levantar meu braço, porque foi uma ação voluntária. Eu dei o comando para o meu cérebro fazer isso. Aí tem os sentidos, a memória também, a fala e emoções. O cerebelo, como vocês podem ver, é como se ele fosse um pequeno cérebro. Está localizado nessa parte mais embaixo, que vocês podem ver esse listradozinho. E ele é responsável pela coordenação dos movimentos e controle do equilíbrio. Então, geralmente, quando a gente vai pintar um desenho que tem muitos detalhes, que a gente consegue pintar direitinho, então, quem faz essa parte, que comanda o nosso corpo, tá ali, fazer direitinho, é o cerebelo. O tronco encefálico, vocês podem ver na imagem, a função dele, ele fica responsável por fazer as ações involuntárias do nosso corpo, como o batimento do coração, a respiração, os movimentos digestivos, todas essas partes aí a gente não consegue controlar, é um movimento involuntário. Então, quem fica responsável por isso é o tronco encefálico. Esse esquema é do nosso encéfalo, né? Tudo que cada partezinha é responsável no nosso corpo, como podemos observar na imagem verde do lado direito, a área visual. Aí, como a gente viu, o cerebelo, equilíbrio, movimentos que exigem precisão. Aí tem as zonas que é responsável pelos nossos sentidos olfato, audição, movimentos, atividade psíquica, coordenação motora, sensibilidade. Tudo tem uma partezinha que é responsável. E a medula espinhal também, que faz parte, né, no nosso sistema nervoso. Ela é uma prolongação alongada do nosso sistema nervoso central. Ela é protegida pela coluna vertebral, como eu havia falado, né? E conduz as informações dos órgãos ao encéfalo e do encéfalo aos órgãos. Como vocês podem ver na imagem aí, essa linha reta aí, ela fica mais perto dos nervos, como a gente viu. Então, ela faz essa resposta mais rápida quando a gente precisa. Por exemplo, quando a gente se queima, a gente tem uma resposta mais rápida do nosso corpo se retrair, né? Sair daquilo que pode nos machucar. Então, a medula espinhal, ela faz esse papel. Aí ela conduz as informações dos órgãos ao encéfalo, do encéfalo aos órgãos. Ela é responsável por isso. E os nervos, como a gente pode ver aí na imagem, é tudo isso que está de azul. Ele recobre todo o nosso corpo, basicamente, né? Então, fibras alongadas que chegam a todas as partes do corpo, se comunicam com o encéfalo e a medula espinhal e transmite informações pelo corpo. Isso é a função principal dele, é transmitir as funções de todo o nosso corpo. Então, o que é primordial também para falar isso do sistema nervoso é os neurônios, né, que são a célula que está presente em tudo isso para levar essas informações. Então, os neurônios, eles atuam garantindo a recepção e transmissão de informações, os impulsos nervosos que temos e as sinapses.
O que são essas sinapses? São a transmissão daquela informação, daquela resposta que temos ao tocar em alguma coisa, é levado de um neurônio até outro, até chegar na medula espinhal, até chegar no cérebro e agir. E quando chega, a resposta que é produzida nessa parte do nosso corpo volta aos neurônios que dá os impulsos nervosos, da gente se retrair, de tudo isso, né? Então, pessoal, foi só isso por hoje e obrigada. Olá pessoal, meu nome é Karine e eu fiquei responsável por apresentar para vocês hoje uma aula a respeito do olho humano e do funcionamento da visão. Meu objetivo com essa aula é identificar cada estrutura do nosso olho e o funcionamento da formação da imagem nos nossos olhos. Esse assunto está presente na BNCC do 6º ano e consiste em explicar a importância da visão, captação e interpretação das imagens, na interação do organismo com o meio e com base no funcionamento do olho humano, selecionar lentes adequadas para a correção dos diferentes defeitos da visão. Para iniciar, eu gostaria de falar a respeito da importância dos sentidos para nós seres humanos. É através deles que nós conseguimos interagir com o meio em que nós estamos e observar, captar e interpretar informações que nós recebemos desse meio. A visão é um dos sentidos mais importantes, já que 80% das informações que o nosso cérebro recebe vem dos nossos olhos. O olho humano é composto de diversas estruturas. Essas estruturas podem ser divididas entre estruturas internas, que são responsáveis pela captação da imagem, e as estruturas externas, que são responsáveis pela proteção do nosso globo ocular. Falando um pouco agora a respeito das estruturas externas dos nossos olhos, eu gostaria de iniciar falando a respeito da nossa sobrancelha, que são esses pelinhos acima dos nossos olhos, que são responsáveis por proteger os nossos olhos do suor da nossa testa. As pálpebras são responsáveis por manter os nossos olhos sempre limpos e úmidos, constantemente piscando até de forma imperceptível. Os cílios, eles são responsáveis por manter os nossos olhos limpos também, só que no caso das partículas suspensas que estão no ar, ele impede a passagem dessas partículas. E também possui uma função como uma cortina, causando um sombreamento em caso de alta luminosidade no ambiente. A pupila é a parte do nosso olho que permite que a luz entre para a parte interna do nosso olho. Ela pode contrair-se em caso de muita luminosidade ou pode dilatar-se em caso de pouca luminosidade, ou quando nós estamos sob muito estresse ou fortes emoções, ou simplesmente quando nós vemos algo que gostamos. A íris é a parte do nosso olho colorida, que geralmente adquirimos essa cor geneticamente. E ela possui uma abertura ajustável, que é a pupila que eu acabei de explicar para vocês. A esclera ou esclerótica é a parte branca do nosso olho. A sua parte frontal é transparente e ela é responsável por manter o nosso globo ocular esférico. A coroide é essa parte vermelhinha, fininha, que envolve o nosso globo ocular. E ela é ricamente vascularizada, pois é responsável pela irrigação sanguínea do nosso globo ocular. A retina é essa parte fininha amarela. Ela recebe a luz e é responsável por transformá-la em impulsos nervosos que são levados através dos nervos ópticos até o nosso cérebro. A retina possui algumas estruturas, entre elas tem os bastonetes e os cones. Os bastonetes são responsáveis pela captação de imagens escuras e claras, e os cones são responsáveis pela captação das cores básicas do RGB, do inglês red de vermelho, green de verde e blue de azul. As outras cores que nós enxergamos são
resultado da mistura dessas 3 cores básicas que nós conseguimos ver. A córnea é uma das lentes naturais que nós possuímos no nosso olho. Ela é a lente externa e é a primeira parte do nosso olho a ter contato com a luz. O cristalino é a segunda lente natural que nosso olho possui e ela é responsável pelo foco das imagens que nós recebemos. O corpo ciliar são os músculos que ajustam esse cristalino. O humor vítreo são substâncias gelatinosas que ficam entre o cristalino e a retina, responsáveis por manter regulada a pressão do nosso olho. O nervo óptico é o nervo responsável pelo trânsito dessas informações da retina até o cérebro. O fluxo de recepção da luz nos nossos olhos funciona da seguinte forma. A luz incide sobre determinado objeto, como vocês podem ver na imagem, eu coloquei uma tulipa. Essa imagem, essa luz é refletida sobre os nossos olhos. A córnea é a primeira estrutura que recebe essa luz. Ela envia essa luz para a íris, que regula, através da pupila, a quantidade luminosa que nossos olhos vão receber. A pupila encaminha essa imagem para o cristalino, que é onde a imagem é focada, e o cristalino reflete a imagem na retina. A retina vai transformar essas informações em impulsos nervosos e encaminhará para o cérebro. Nossos olhos recebem a imagem invertida, certo? De cabeça para baixo, na retina, e é o nosso cérebro que é responsável por converter essa imagem no seu sentido original. A retina recebe as partículas de luz, os fótons, e estes são transformados em impulsos eletroquímicos que são decodificados no cérebro. A respeito dos problemas de visão, vocês devem saber, existem inúmeros, talvez vocês também possuam. Eles são geralmente adquiridos geneticamente, com envelhecimento, etc. Entre as doenças mais comuns, nós podemos citar os problemas de refração, que os mais comuns são miopia, astigmatismo e hipermetropia. Esses problemas geralmente estão também associados ao tamanho ou ao formato do nosso globo ocular. A miopia é um problema onde a pessoa consegue enxergar bem de perto e embaçado de longe. A deformidade responsável por este problema é que o globo ocular da pessoa míope é um pouco alongado, fazendo com que a imagem se forme antes do local devido, que é a retina. Como vocês podem ver na imagem, a imagem aqui da vela, ela é projetada antes da retina. Existem graus de miopia e a lente corretiva responsável por amenizar esse grau são as lentes côncavas ou divergentes. Há um leve desvio nesses raios e a formação da imagem consegue ser exatamente onde deveria ser, na retina. A hipermetropia é o contrário da miopia. A pessoa enxerga bem de longe e embaçado de perto. Esse problema é causado devido a um encurtamento no globo ocular, que faz com que a imagem se forme após a retina. Também pode ser amenizado através de lentes corretivas, nesse caso são as lentes convergentes ou convexas. Também há um leve desvio da imagem e ela é formada exatamente onde deveria ser, na retina. O astigmatismo, que é o terceiro problema recorrente que eu vou falar para vocês, pode ser causado devido a alguma irregularidade na córnea ou alguma deformidade no nosso cristalino, que faz com que os raios de luz que incidem sobre os nossos olhos gerem a imagem em vários pontos ou múltiplos pontos focais, causando uma distorção na imagem. Então, na imagem que nós recebemos, apenas alguns pontos dela é que são focados. A lente corretiva que pode corrigir esse problema de astigmatismo são as lentes cilíndricas. Ainda é importante lembrar também que existem outros meios de correção desses problemas, como, por exemplo, a cirurgia
mas cada caso é um caso e cada pessoa possui sua especificidade, seu grau, sua gravidade e as cirurgias são indicadas apenas em alguns desses casos. O nosso método avaliativo será dividido em duas partes. A primeira nota será a produção de um cartaz em trio, onde eu quero que vocês façam 2 desenhos, colhem 2 imagens dos olhos. Uma dessas imagens que seja a parte frontal do olho, onde nós possamos observar as estruturas externas, que são as estruturas que protegem o nosso olho. E a segunda imagem é uma imagem lateral, como vocês viram nos slides, uma imagem lateral onde nós possamos identificar as estruturas internas, certo? Eu quero que vocês identifiquem essas estruturas e descrevam as suas funcionalidades. A data de entrega desse cartaz será na próxima aula. A segunda parte do método avaliativo será uma avaliação individual, que constará os 2 últimos conteúdos que nós vimos e será aplicado no dia 17 de novembro, ok? Até a próxima. Boa noite, pessoal. Então, dando continuidade, eu vou falar um pouco do funcionamento do sistema nervoso, como ele pode ser afetado por substâncias psicoativas. E qual seria o objetivo da aula de hoje? O objetivo é reconhecer a atuação das drogas no sistema nervoso e descrever as diferenças entre drogas depressoras, estimulantes e perturbadoras. Então, para começar, o que seria drogas? As drogas, generalizando, são aquelas substâncias utilizadas para alterar as nossas sensações, o grau de consciência, o estado emocional, de forma intencional ou não. As alterações causadas por essas substâncias geralmente vai depender de pessoa para pessoa, de que tipo de droga foi utilizado, a quantidade, o efeito que era esperado para aquela droga e as circunstâncias em que ela foi utilizada. Geralmente na nossa sociedade, a gente considera droga como aquelas substâncias extremamente perigosas, como o crack, a maconha, a cocaína, que são drogas ilegais, né? Mas, do ponto de vista da saúde, as drogas também podem ser legais, como o álcool. As drogas se dividem em 2 grandes grupos, de acordo com sua legalidade. Aí temos as drogas lícitas e as drogas ilícitas. As drogas lícitas são aquelas permitidas por lei, que são comercializadas de forma legais e têm fácil acesso, como os medicamentos, o tabaco, representado pelo cigarro, o álcool. Já as drogas ilícitas são aquelas cuja é proibida pela justiça. Essas drogas ilícitas, elas são conhecidas no nosso cotidiano como as drogas fortes, que causam grandes dependências. Temos a maconha, o crack, a cocaína. E que tipos de drogas existem e que efeitos elas provocam? Existem 3 grupos de drogas. São as drogas depressoras, estimulantes e perturbadoras. As drogas depressoras são aquelas que diminuem a atividade mental. Tais drogas afetam o cérebro, fazendo com que ele funcione de forma mais lenta. Como a gente vê, é bem frequente no nosso cotidiano. As pessoas que ingerem álcool, que são alcoólatras, geralmente elas ficam com a atividade mental reduzida, lenta. Essas drogas, né, o álcool, por exemplo, é um tipo de droga depressora. Elas diminuem a atenção, a concentração, a atenção emocional e a capacidade intelectual das pessoas. Já as drogas estimulantes, elas fazem o contrário, elas aumentam a atividade mental. Essas substâncias afetam o cérebro, fazendo com que ele funcione de maneira mais acelerada. Temos, por exemplo, a cafeína, o tabaco. Essas substâncias, elas aumentam a atividade mental. A anfetamina, por exemplo, também
elas são como os estimulantes para se obter um estado de euforia. Muitas pessoas utilizam essas drogas para passar por longos períodos acordado, né? Ficar eufórico, não tem sono e também diminuir o apetite. Essas drogas estimulantes, elas também são utilizadas como medicação para o déficit de atenção e doenças neurológicas. Já as drogas perturbadoras são aquelas que alteram a percepção e são geralmente substâncias derivadas de plantas ou cogumelos, como a maconha, entre outros. Então, pessoal, por hoje foi isso. Muito obrigada pela atenção de vocês.